Olá e boa tarde, igreja. Nós estamos a voltar ao nosso livro, o nosso curso, a série que se chama Liberdade em Cristo. E nós estamos em capítulo 3 deste livro, do manual. Se tens, podes obviamente acompanhar connosco, assim. Página 27. Hoje estamos a falar sobre escolher crer na verdade. Por que é que isso é importante? Quando nós pensamos sobre isso, realmente muitas vezes nós temos que escolher aquilo que nós acreditamos que é a verdade. Nós podemos experienciar alguma coisa na vida que realmente prega-nos alguma coisa que nós não acreditamos. Por exemplo, que Deus não é bom. Por que é que isso aconteceu? Que Deus não se importa comigo? Por que é que Ele não responde com sim às minhas orações? Então hoje estamos a falar sobre escolher crer na verdade. Se estás em Cristo e tu tens união com Jesus, o teu destino eterno está seguro. Ponto final. Nada te pode separar do amor de Deus. No entanto, apesar do amor de Deus não mudar de acordo com o que fazes, como nós falámos sobre isso a última vez, o sucesso diário em termos de crescimento espiritual e maturidade estão baseados numa só coisa: se estamos ou não a andar pela fé em Cristo e no seu poder. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que o procuram. Isso vem de Hebreus. Se ouvimos falar de uma igreja que está a ter sucesso, ou um indivíduo, por exemplo, que anda muito próximo do Senhor, o que costumamos fazer? Vamos lá ver o que estão a fazer, compramos o livro dele, vemos o vídeo, por exemplo. Pode haver algum valor nisso, mas essa não é a questão central. Lembrem-se dos vossos antigos responsáveis que vos anunciaram a palavra de Deus. Olhem para o desfecho da sua vida e imitem a sua fé. Hebreus 13, 7. Não imitas tanto o que fazem, mas aquilo em que eles acreditam. As nossas ações vêm daquilo que acreditamos, que nós queremos. A fé é uma questão central. Nós somos salvos pela fé. Nós sabemos isso. Quando lemos a Bíblia, vemos que devemos andar pela fé. Uma fé real e viva é a chave para o sucesso no teu caminhar com o Senhor. Mas o que é a fé? Uma palavra que nós usamos muito, né? Eu tenho fé. Em quê? Tens fé de quê? Uma definição simples. A fé é simplesmente crer naquilo que já é verdade. O papel de Deus é ser verdade. A nossa responsabilidade, é de acreditar a verdade, mesmo que não pareça ser verdade. Mas nem sempre parece ser assim tão fácil. A mensagem desta sessão é simplesmente esta: descobre o que já é verdade. Escolha acreditar nisso, mesmo que não pareça ser verdade. E a tua vida cristã será transformada. A questão central sobre a fé não é que queremos. Aqui é a cena, malta. Todos creem em algo ou em alguém. Todos olhamos para a realidade que queremos ser verdade e tomamos decisões de acordo com isso. Nós vivemos pelo nosso cosmovisão. Todas as tuas decisões e praticamente todas as tuas ações demonstram a tua fé em algo. Nós vivemos de acordo com o que nós acreditamos. O que fizeste da última vez que estavas a conduzir e chegaste a um cruzamento e viste um semáforo verde. Provavelmente avançaste para a frente. Espero que sim. Pela fé, não conseguias ver que o trânsito na outra direção tinha o semáforo vermelho, certo? Mas tu tinhas a fé nisso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Se não acreditasses que havia um semáforo vermelho, que os condutores conseguiam ver o semáforo vermelho e que iriam parar, o que farias? Provavelmente paravas, olhavas à volta com muito cuidado e avançavas no cruzamento, muito lentamente. Mas acreditaste que havia um semáforo vermelho
Ponto final. Que os condutores veriam também o semáforo e que iriam parar. Algumas pessoas do Ocidente acreditam que semáforos, que nós somos apenas animais, que evoluíram um pouco mais que os outros animais e que não existe Deus em qualquer sentido real. Mas isso é fé, como qualquer fé religiosa. A única diferença entre a fé cristã e a fé não cristã, seja ateia, seja budista, seja o que for, é aquilo em que se acredita. É o que ou quem acreditamos, o objeto da nossa fé, que determina se a nossa fé vai ser ou não eficaz. A questão não é se queremos ou não, mas sim qual é o objeto da nossa fé. Um exemplo disto é Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18. Ambos construíram um altar com novilhos para sacrifício. Ambos acreditaram que o seu Deus iria mandar fogo do céu para queimar os novilhos. Mas só Elias tinha um objeto da fé válido. Baal não existia. Mas o Deus vivo era real. Então só o seu sacrifício de Elias foi ardido. É por isso que Jesus disse que só precisamos de fé do tamanho de um grão de mostarda para mover uma montanha. Mateus 17. Isso não depende da quantidade da fé, mas aquilo em que colocamos a fé. Graças a Deus. Não é a nossa fé que move a montanha, mas é o poder de Deus. A pessoa em quem nós colocamos a nossa fé. Vamos fazer uma pausa. Vamos discutir. Em página 29 do livro, se tens, nós temos algumas perguntas. Passem uns 8 minutos por aí e para discutirem. O que achas? Será que um ateu tem mais ou menos fé do que um cristão? E o hindu, ou muçulmano, budista, ou a pessoa que diz simplesmente não sabe? Discutamos com respeito, obviamente, e voltamos depois. Tal como os semáforos que avariam de vez em quando, eu acabei de comprar um novo portátil depois do anterior que avariou. E este chegou com problemas já do chip. É claro que os portáteis podem avariar. Outros objetos da fé podem nos desiludir também. Os pais, a igreja, os amigos. Há apenas um objeto de fé que nunca nos falha. Jesus. Porquê? Porque ele nunca muda. Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não consegue mudar e ele é verdade. Ele nunca falhou em ser ou fazer tudo que ele disse que iria ser e fazer. Ele é eternamente fiel. É o objeto supremo da nossa fé. E boa notícia para nós. Cada um de nós pode crescer na fé. Até tu, até mim. Falo com muitos na igreja e fora que dizem que querem mais fé, que estão a lutar com a falta da fé e coisas assim. Se calhar tu te encontras nessa posição e boas notícias que nós temos. É possível crescer até hoje. Queres que a tua fé aumente? Bem, a profundidade da tua fé é determinada por uma só coisa. Quão bem conheces aquele em que colocas a tua fé. Fé é fazer uma escolha de acreditar o que Deus diz que é verdade e viver de acordo com isso. Pense sobre isso. É fazer a escolha de acreditar e viver de acordo com isso. Fazer uma escolha de acreditar o que Deus diz. Deus não nos deu a opção de inventar aquilo em que nós acreditamos. O seu papel é ser verdade. O nosso papel é de acreditar na verdade. Não existe um limite à fé. Mas Deus não o está a controlar. Tu é que estás. A tua fé pode crescer cada vez que tu memorizas um versículo da Bíblia, participas num estudo bíblico e por aí fora. Mas a fé cresce particularmente quando ages com fé consoante o que Deus
diz ser verdade. Por exemplo, para muitas pessoas, a descoberta que Deus realmente está com eles vem quando, pela primeira vez, dão dinheiro para além daquilo que podem, em resposta a algo que Deus lhes mostrou. E é claro que Deus não os desilude. Elias disse: até quando irão continuar com este jogo duplo? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, então sigam. Mas se é o Baal, prestem culto a Baal. A fé trata de fazer a escolha de acreditar no que Deus diz é verdade e viver a nossa vida de acordo com isso. Já agora, não acreditar em algo não faz com que seja falso. Bem, eu não acredito no inferno. Okay? Isso não baixa a temperatura lá em baixo, nem 1 grau. À medida que tentes viver pela fé, de acordo com o que Deus diz ser verdade, e descobres que funciona, vais conhecer melhor a Deus. Imagina, tens uma filha de 2 anos. Okay? Eu tenho uma de 1, uma de 3. Então eu vou inventar uma filha de 2, para ser justo. E tu coloca-la numa mesa, em cima da mesa, dás um passo para trás e dizes: vá lá, filha, salta para os meus braços. Ela podia hesitar um pouco, mas depois saltava e tu apanhava-la. Espero que sim. Okay? O que farias a seguir? Davas mais um passo para trás e dizias: vá lá, princesa, salta para os meus braços. Imaginemos que ela saltava e tu apanhavas e depois davas ainda mais um passo para trás. Ela iria continuar a saltar se continuasses a apanhá-la. À medida que descobres que o objeto da tua fé é de confiança em absolutamente tudo, vais confiar nele para passos cada vez maiores. Começa onde estás agora mesmo. Alguma vez te perguntaste a ti mesmo como é que Abraão conseguiu contemplar, sacrificar o seu próprio filho, Isaque? Ele tinha vindo aprender através da experiência que Deus era um Deus de amor e que podia confiar nele. Ele não sabia o que iria ser o desfecho, mas tinha fé no caráter revelado de Deus. Se ao menos eu conseguisse crer, se ao menos tivesse uma fé como a do fulano X, e tu podes ter essa fé. Fé é simplesmente uma escolha que se faz. Começasse com o que Deus disse ser verdade e depois escolha-se acreditar nisso. Isto depois tem consequências sobre o teu comportamento e, finalmente, os teus sentimentos. Não começas com o que te sentes. Vais ficar completamente confuso. Não são os nossos sentimentos que vão produzir um bom comportamento. O nosso comportamento produzirá bons sentimentos. É o oposto. Começa com a escolha de acreditar na verdade. Os teus sentimentos irão se alinhar com essa crença no tempo devido. Okay? E vale a pena salientar que não se pode empurrar a fé para além daquilo que sabes ser verdade da sua palavra. Trata-se de descobrir o que é verdade e depois fazer decisões reais baseadas nesse conhecimento. Agora estamos em página 31. Okay? Perguntas para discutirem. Quais são algumas das formas em que a tua fé pode crescer? E depois vamos ficar mais reais. Consegues pensar numa altura quando pediste a Deus uma coisa, mas ficaste desapontado porque Ele não fez, ou fez, mas de uma forma diferente daquela que pediste? O que podes concluir a partir destas experiências difíceis? Façam uma pausa para falar sobre estas perguntas e continuamos depois. Se nós estamos a ser honestos, a maioria de nós provavelmente lembra-se de alturas em que Deus não fez aquilo que nós queríamos. Às vezes temos que simplesmente admitir que a nossa compreensão de Deus e do que esperamos que Ele faça é simplesmente demasiado limitado para sabermos se o
que estamos a pedir está de acordo com o seu caráter e a sua vontade. Impossível. Pedir que Ele faça algo que está fora da sua vontade perfeita não é fé, é presunção. Dado que a questão da fé é essencial, um dos focos principais de Deus na tua vida é ajudar a criar uma fé real e viva, que se torna cada vez mais profunda. Algo eu acho que todos nós queremos. Assim sendo, Ele vai colocar-te muitas vezes numa situação onde terás que escolher se vais colocar a tua fé nele ou outra coisa. Um problema de saúde, problemas financeiros. Agora é uma boa altura para falar sobre isso durante a crise do Covid. Um futuro incerto. O papel de Deus é ser verdade. Declarar o que é verdade. A nossa responsabilidade é acreditar e viver de acordo com a verdade. A fé leva a ação na Bíblia. As palavras fé, confiança e crer são todas as mesmas palavras no grego original. É importante saber isso porque em português, quando se diz que se crê em algo, a conotação é diferente, né? De quando se diz que se confia em algo, né? Mas a fé não é simplesmente concordar com algo ou com alguém. É uma dependência que é demonstrada através das ações. Não importa o que digamos, okay? É o que fazemos que mostra, que manifesta o que realmente queremos. Se queres saber o que realmente acreditas, então observa as tuas ações. Tiago na Bíblia disse assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas, dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É como estar de pé na estação a querer ir para Lisboa. Tu descobres os horários dos comboios e até todas as informações técnicas, mas depois nem sequer apanhas um dos comboios para lá. Inútil. Tiago não está a contradizer o que Paulo diz, que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não pelas obras, Efésios 2, 8 e 9. Ele está a dizer que se acreditares de verdade, isso irá afetar o que fazes e o que dizes. As pessoas não vivem sempre de acordo com o que dizem acreditar, mas viverão sempre de acordo com o que realmente acreditam. As boas notícias são que não há ninguém aqui a ver este vídeo que não pode tornar-se um cristão maduro e frutífero. Se tu queres isso para a tua vida, é boa notícia. Não há aqui ninguém que seja incapaz de resistir à tentação, sair do desespero, deixar para trás o comportamento negativo e as influências do passado e seguir em frente. A seguir Jesus com os nossos olhos focados nele. Não é necessário ter uma unção especial de Deus ou dos outros. É apenas necessário saber o que já é verdade e escolher acreditar e agir sobre isso. Nós vamos terminar agora aqui, mas quero terminar o nosso tempo fazer uma atividade juntos. Okay? Em página 33 e 34. Nós temos aqui uma lista dos 20 eu posso, do sucesso. Em vez de só ouvir, vamos ler esta lista juntos. Eu quero que vocês leiam comigo em voz alta. E nós estamos a pregar a verdade a nós mesmos. O que é que eu digo que não posso? Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me dá poder, por que me irá faltar algo? Quando eu sei que Deus suprirá cada uma das minhas necessidades de acordo com as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. Porque tenho
medo, quando a Bíblia diz que Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Porque me falta a fé para cumprir a minha chamada, quando Deus me concedeu de acordo com a medida da fé. Porque sou eu fraco quando a Bíblia diz que Deus é a força da minha vida e que eu terei força e agirei porque eu conheço a Deus. Porque devo eu permitir a supremacia de Satanás sobre a minha vida quando eu sei que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo? Porque devo eu aceitar a derrota quando a Bíblia diz que Deus sempre me conduz em vitória? Porque me falta sabedoria quando Cristo se torna sabedoria de Deus para mim e Ele mesmo dar-me-á quando eu lhe pedir com fé? Porque vivo eu deprimido quando posso trazer à mente o amor carinhoso, a compaixão e a fidelidade de Deus e ter assim esperança? Porque fico eu ansioso e aflito quando eu posso lançar todas as minhas ansiedades naquele que cuida de mim? Porque vivo eu algemado quando eu sei que no Espírito do Senhor há liberdade? Algemado. Porque me sinto eu condenado quando a Bíblia diz que em Cristo eu não estou condenado? Porque me sinto só quando Jesus diz que Ele está sempre comigo e que Ele nunca me deixará nem abandonará? Porque me sinto eu amaldiçoado ou uma vítima do azar quando a Bíblia me diz que Cristo me livrou da maldição da lei ao receber o seu Espírito? Por que ficar descontente quando eu, tal como Paulo, posso aprender a viver contente em todos os momentos, sejam quais forem as circunstâncias? Por que me sinto eu sem valor quando Cristo se tornou pecado em meu lugar, a fim de que eu me tornasse justiça de Deus? Porque tenho eu um complexo de perseguição quando eu sei que ninguém pode ser contra mim quando Deus está a meu favor? Porque estou eu confuso quando Deus é o autor da paz e Ele me dá conhecimento pelo seu Espírito que habita em mim? Porque me sinto eu um fracasso quando em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor em todas as coisas? Porque me deixo incomodar pelas pressões da vida quando eu posso ter coragem em Cristo, que venceu o mundo e as suas aflições? Na semana que vem, um desafio. Tenta ler a lista dos 20 em voz alta. Este 20 aqui. Todos os dias. Logo no início do dia. Depois escolha uma das verdades que é particularmente apropriada para ti e tome decisão de acreditar nela, independentemente dos teus sentimentos ou das tuas circunstâncias. Até aí tenta memorizar o versículo que está ali listado. Okay? Se conseguires achar uma forma de avançar pela fé também, de acordo com esta lista, tanto melhor. Okay? Vamos terminar o nosso tempo em página 32, na parte de testemunho. E façam juntos, eu quero que vocês façam juntos e acabam o vosso tempo em oração. Uma boa semana para todos. Na próxima vez nós vamos falar sobre como o mundo vê a verdade. Okay? Então, venham prontos a ser desafiados a crescer espiritualmente e a ter liberdade em Cristo cada passo que nós tomamos para frente a seguir Jesus. Boa semana a todos e até o próximo domingo.